Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Estamos fazendo todos os dias esse itinerário espiritual no caminho dos santos, olhando para a vida destes homens e mulheres e percebendo o quanto eles têm a nos ensinar sobre o caminho de santidade. Por isso, se você deseja progredir na vida espiritual, fique conosco, se inscreva no canal e participe todos os dias conosco neste itinerário espiritual. Hoje eu quero falar com vocês sobre Santa Catarina da Suécia. Ela é filha de uma outra santa, também muito conhecida, chamada Santa Brígida. Santa Brígida tem uma coleção de orações que muitas pessoas recorrem para que possam entrar nesta dinâmica de intimidade com Deus e também porque é uma oração de perseverança. Durante um tempo, principalmente depois do primeiro ano, você começa a receber muitas riquezas espirituais ao fazer esta devoção, ao entrar nesse caminho de intimidade que Santa Brígida vai nos convidando. Bom, ela é filha dessa grande santa, ela desde pequenina sofre inúmeros ataques da ação do mal, que tenta retirar a vida dela, mas o máximo que consegue é realmente atingi-la fisicamente, mas isso não tira aquela pureza, aquela entrega, aquele propósito de santidade que ela trazia com muita força dentro dela, sem dúvida, cultivado aí pela história, pela vida da sua mãe. Quando ela era jovem, se casou a pedido do seu pai, porém o esposo também era piedoso. Por isso, eles viveram um caminho de muita intimidade com Deus, um caminho de entrega da própria virgindade, ou seja, viveram como irmãos, embora casados, de forma que aquele lugar, palácio, se tornou um mosteiro, um lugar de encontro com Deus. Mas, infelizmente, mais tarde, seu esposo veio a falecer. Isso também gerou uma busca por ela, um desejo das pessoas de poder casar-se com aquela mulher que era bonita, que era inteligente, que era rica, e que tudo isso fazia com que aquele sonho, aquele desejo de vários homens pudesse se realizar na pessoa dela. E ela recusou praticamente todos os pedidos. E ali alguns homens que cobiçavam aquela mulher resolveram tomar algumas atitudes. Um deles, imagine que foi sequestrá-la. E quando sequestrou ela, ele ficou cego. Quando ele tocou nela, ele ficou cego. A cegueira entrou principalmente dentro do coração através disso, que é a cobiça. Muitas vezes nós nos tornamos cegos diante dos nossos desejos, o desejo de possuir, o desejo de ter posse de algo que pode ser uma propriedade, que pode ser um bem material, como um carro, e aí a gente olha aquela outra pessoa que tem e a gente cobiça aquilo, ou simplesmente nós cobiçamos também uma pessoa que não é a pessoa que Deus escolheu para nós, que não é aquela pessoa que tem, vamos dizer assim, uma liberdade no sentido de que está livre para poder casar ou para ter um outro relacionamento. Quando nós entramos nessa dinâmica, nós nos tornamos cegos. Aquele homem cego pediu então a Santa Catarina que pudesse rezar por ele. Imagine mesmo ela sofrendo um ataque, ela passa a rezar por este homem e este homem recupera a vista. Porque quando nós entramos no pecado, sem dúvida, é a oração que nos tira da cegueira. É a oração que nos faz voltar para aquilo que é o nosso equilíbrio. Não obstante disso, outros homens tentaram, só que não tiveram aquele arrependimento, o que deixou com que alguns que se aproximaram dela ficassem cegos pelo resto da vida. Porque é assim, se nós não nos livramos daquilo que é a cegueira espiritual, ela pode caminhar conosco por uma vida inteira e nos retirar a graça da eternidade. Preste atenção se na sua vida, de uma certa forma, tem entrado essa dinâmica da cobiça. Às vezes na vida espiritual, ela é muito sutil. Às vezes ela até se disfarça de dons. Nós queremos o dom daquele outro, não simplesmente por um serviço a Deus, mas porque aquele outro tem algo de encantador naquele dom que eu quero. Eu não quero Deus, eu quero o encanto que aquele dom traz, por exemplo, um dom de cura, um dom de libertação, um dom de poder rezar ou de conhecer o coração do outro, que a gente chama de dom de ciência. Nós tomamos aquilo como que algo que nós desejamos, mas não é o projeto de Deus. Porém, é lógico, nós devemos buscar os dons para serviço. Por isso devemos pedir ao Senhor que nos envie dom, mas não olhar para aquele outro lá e querer ter posse daquilo que Deus concedeu àquela pessoa como serviço. E para quem tem dom, sabe muito bem o que é isso. Atrás de todo dom
há uma cruz. Por isso, você precisa sempre entender que há sempre um oferecimento. Se você tem um dom de tocar, significa que você vai encantar muito com a música, mas vai ter muitos dias que você não quer tocar e vai ter que tocar, porque é o dom que se oferece, é a cruz que tem ali, porque não é só o lado bonito das coisas, há o lado também de sempre uma entrega constante. Bom, assim ela caminhou, ela vai fazer junto com a sua mãe um caminho. Imagine que ela convive aí 25 anos com a sua mãe e a sua mãe depois veio a falecer, só que ela resolve com o falecimento da sua mãe voltar à Suécia. Quando ela volta à Suécia, lá no mosteiro onde a mãe dela fundou, as irmãs daquele mosteiro percebem também os dons que a Santa Catarina tem e coloca ela como responsável, como priora daquele lugar. Ela vai acompanhar durante muito tempo o processo de canonização da sua mãe. Imagine que alegria, né? A gente olha o processo de canonização de tantos santos, a gente encontra uma riqueza imensa, de testemunhos, de pessoas que falam da santidade. Agora imagine a gratidão que esta filha deve ter à mãe ao perceber tantos testemunhos que a mãe deixou de santidade. Bom, as pessoas continuavam a procurá-la no mosteiro, afinal de contas também ela herdou uma graça de poder, através da oração, através daquilo que é o conhecimento do coração, muitas pessoas serem curadas, serem tocadas, serem restauradas. Então as pessoas passam a procurá-la com uma intensidade muito grande. Esse vai fazendo com que ela ganhe também um caminho aí de santidade, ela perceba que Deus está a conduzindo a este caminho de santidade, mas ao mesmo tempo ela percebe que muito daquilo que está ali como herança veio da sua mãe. Por isso nós que temos um caminho e percebemos que outras pessoas podem ali caminhar ao nosso lado como amigo, como irmãos, ou mesmo você que é pai, que é mãe, saiba que é importante deixar os dons espirituais também como herança. No fim da vida, ela percebendo que chega aquele instante onde Deus a chama, ela passa a pedir a Deus, a se humilhar diante da presença dele. A doença não permitia mais ela comungar todos os dias, que era uma coisa que ela fazia desde criança. Isso não era comum nessa época, a comunhão diária, mas ela tinha realmente esse hábito de todos os dias se colocar na presença do Senhor. Como a doença não permitia, ela pediu que pudessem ir até a cela dela e que pudessem trazer Jesus Eucarístico. Diante ali do Santíssimo Sacramento, ela se coloca em adoração a Ele. Humilha-se diante da presença, como se fosse o último ato da vida dela, se colocar em adoração a Deus. Por isso, que nossa vida seja sempre, em todos os instantes, um ato de adoração, de prostrar-se diante da presença do Senhor. Assim, ela, no dia 24 de março de 1381, quando ela completa 50 anos de idade, tendo já acontecido muitos milagres, pela sua intercessão, ela entrega a sua vida. Ela vai ser canonizada em 1474. Por isso, percorrendo este caminho que nos deixa toda esta beleza. Vamos juntos, pensando nessas histórias, naquilo que eles têm a nos dizer. Deixamos para trás todo tipo de cobiça, todo tipo de pecado e olhamos para a meta e nos colocamos em adoração a Deus, que vem ao nosso encontro quando a gente já não consegue ir ao encontro dele. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.